Irmãos, todos nós sabemos que Moisés ele tirou o povo do Egito de uma maneira territorial, material, política. Ou seja, Deus promoveu o êxodo, proporcionou a libertação, literalmente. Mas Jesus, ele é considerado o novo Moisés, ou Jesus é o Moisés do Novo Testamento, ou ele, como disse o autor aos Hebreus, é superior a Moisés. E Jesus, ele quis ou quer proporcionar uma libertação do ser humano, uma libertação espiritual, para que o homem retorne a ser imagem e semelhança de Deus. E eu estava em dúvida do que compartilhar com os irmãos hoje pela manhã. Isso que eu estou lendo Deuteronômio, se tratando exatamente do texto de Moisés, quase finalizando ali a sua vida e todas as recomendações que ele vai dando àquilo que sobrou do povo, porque, como eu disse, a maioria foi morrendo pelo deserto. Deus se irando várias vezes com aquele povo, como eu preguei aqui na sexta-feira à noite. Deus se irando com a desobediência, a rebeldia, a malignidade daquele povo, muitas vezes, o desejo carnal deles, os seus corações voltados às coisas. Eu tratei aqui sobre Deuteronômio 9, onde Moisés ele está passando por recomendações, ele faz ali um lembrete de quando foi prejudicial aquele curvar-se do povo diante do bezerro de ouro. Mas ele aborda também três questões ali. Ele aborda o taberá, o Kibroth Hattaavá, e também o Massá. Taberá com o fogo de Deus ardeu no arraial, queimando parte do acampamento. O Kibroth Hattaavá, quando o povo desejou as comidas do Egito, e aí Deus mandou codornizes, e eles comeram tantas codornas que acabou saindo pelo nariz. E na medida que isso ia acontecendo, Deus mandou uma praga e matou muitos deles. E Kibroth Hattaavá significa sepultura dos desejos, ou sepulcros das concupiscências, porque o povo se dobrou àquilo que é carnal. Eles não entenderam que Deus estava provendo suas necessidades, e eles tinham saudades do Egito, e parece que aquilo que eles tinham no Egito era mais valoroso do que propriamente que Deus estava proporcionando para eles no deserto. Mas também Moisés citou o Massá, quando eles reclamaram ali por falta de água. E Massá significa colocar Deus à prova, testar Deus. Isso é uma coisa muito comprometedora, muito perigoso, colocar Deus à prova, até porque Deus nunca permitiu colocar-se à prova. E isso acontece muito nos dias de hoje. As pessoas entendem até mesmo o texto de Malaquias lá errado, onde Deus diz assim: fazer prova de mim. Na verdade, quando há a fidelidade, Deus está dizendo: eu evidenciarei a minha fidelidade. E isso consiste em fazer prova
de mim, que nós contemplaremos Deus retornando com bênçãos a partir do momento que houve obediência em relação àquilo que foi decretado. E Moisés, queridos, ele está passando recomendações ao povo, bons procedimentos, para que a palavra fosse passada a filhos, a gerações. E é disso que eu vou citar hoje à noite, que eu vou compartilhar com a igreja, uma palavra que tem martelado no meu coração, porque tem duas passagens, tanto em Deuteronômio 6 quanto em Deuteronômio 11, se não me engano, onde Moisés 11, onde Moisés está reiterando essa necessidade de nós, como pais que amamos os nossos filhos, estarmos ensinando para eles acerca da palavra de Deus em todos os momentos, seja em casa, seja em outros contextos, seja sentado, seja levantado. Nós temos o dever de impregnarmos a palavra de Deus em nossos filhos, para que eles possam serem obedientes, libertarem-se das maldições e que possam ter uma vida bem-aventurada diante de Deus. E é exatamente sobre bem-aventuranças que eu quero falar nesta manhã, porque Moisés tem um texto interessante, onde ele citou que feliz é o povo de Deus. Por que o povo de Deus é feliz? Eu quero que você abra comigo, se você puder, Deuteronômio 33. Deuteronômio 33, só o versículo 29, o último versículo do capítulo. Deuteronômio 33, 29 diz assim: como você é feliz, ó Israel. Olha que interessante, o Moisés dizendo isso ao povo. Como você é feliz, ó Israel. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Olha que texto maravilhoso esse. Como você é feliz, ó Israel. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Interessante que Moisés estava quase entregando um cajado a Josué. E, gente, tudo que Moisés sofreu com aquele povo, tudo que Moisés contemplou, tudo que Moisés passou, imaginemos nós o coração de Moisés em saber que não poderia entrar na terra, exatamente por causa do povo, mas por outro lado, Moisés, como um precursor de Jesus, ele está dizendo assim: como você é feliz, ó Israel. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Porque obviamente que Moisés sabia que Israel era o povo escolhido por Deus. Obviamente, no entanto, ele foi um instrumento de Deus para isso. E ele continua dizendo assim: ele é seu escudo protetor e sua espada triunfante. Seus inimigos se encolherão em medo diante de você, e você lhes pisoteará as costas. E o porquê de tudo isso? Por causa exatamente do amparo de Deus, ou da aliança de Deus com Israel, que proporcionaria tanto as bem-aventuranças, a felicidade, a alegria, também as conquistas territoriais, porque quando Deus estava levando aquele povo pelo deserto até a terra prometida, dizia respeito a uma conquista territorial.
e os inimigos seriam dissipados. E quando Moisés faz menção da entrada do povo na terra prometida, em Deuteronômio 9, Moisés falou assim: olha, vocês vão entrar lá, mas não é por mérito pessoal de vocês, não. É porque tem os povos lá que são povos perversos. E importa que vocês entrem lá, e quem exterminaria aquele povo seria o próprio Deus, porque, como disse Moisés aqui, ele é seu escudo protetor e sua espada triunfante. Seus inimigos se encolherão primeiro diante de você, e você lhes pisoteará as costas. Mas eu quero abordar mais enfaticamente nesta manhã acerca desse termo aqui que Moisés usou, no mesmo versículo 29. Como você é feliz. Feliz aqui é um termo hebraico, ashrei. Ashrei significa feliz. Mas Jesus, no Novo Testamento, ele usou praticamente o mesmo termo, só que em grego, makarios, que também significa abençoado, feliz, bem-aventurado. E isso foi citado, esse termo makarios, que significa feliz, ou ashrei em hebraico, makarios em grego, ele foi citado pelo menos 30 vezes no Novo Testamento. Esse termo makarios, que significa feliz, 28 vezes por Jesus. 28 vezes por Jesus. Ou seja, Makarios tem aí uma relevância no Novo Testamento acerca do sentido que Deus quer que nós sejamos felizes, abençoados, bem-aventurados. E esse termo Makarios possui duas nuances principais no Novo Testamento. Primeiro, ele se refere predominantemente à bênção de Deus sobre o seu povo. Ou seja, nós podemos nos considerar um povo abençoado. Eu posso dizer que eu sou abençoado e posso dizer que você é abençoado. E isso é um motivo de regozijo e de alegria para as nossas vidas. Olha, domingo de manhã, um calor desse, nós na casa de Deus, é bom você ter a consciência que foi o próprio Deus quem proporcionou isso a você. Porque quem abriu a porta foi você? Não, foi Deus quem abriu essa porta. A palavra diz que Ele nos escolheu primeiro. Nós somos escolhidos. Ele nos escolheu primeiro porque Ele nos amou. Ou seja, olha que testificação maravilhosa. Davi ele teve essa revelação tremenda da parte de Deus, com coisa assim: mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei na tua casa, e teu temor me inclinarei ao teu santo templo. É a benignidade de Deus que proporciona nós estarmos na presença dele. É Deus que abriu a porta para nós. E agora, nós, como povo de Deus, não podemos fechar essa porta para Deus. E o pior é que diz que muitos fecham. Muitos fecham a porta para que Deus não seja permitido a ter até mesmo uma convivência mais próxima. O que Jesus declarou no Novo Testamento? Eis que estou à porta e aquele que abrir. Agora, depois que nós temos conhecimento da palavra, quem abre a porta somos nós. Somos nós. E Jesus está à porta e bate. Só que muitos fecham esta porta. Infelizmente. Imaginemos nós quantas portas fechadas para Deus nessa manhã. Porque talvez existam outras prioridades.
Mas não seria mais inteligente da nossa parte, a nossa prioridade ser estar na casa de Deus logo pela manhã? Não seria o caso dessa igreja estar assim, não ter lugar mais para sentar? Pessoas de pé, pessoas lotando esse pátio aqui grande da nossa igreja? Não seria o caso? Mas não. Muitos fecham as portas para Deus. E o que é isso, queridos? Falta de entendimento. E também falta de agradecimento. O que aconteceu no deserto? Por que Deus não tirou aquele povo do Egito e logo os lançou na terra prometida? Porque o deserto é um lugar de prova. O deserto é um lugar do povo ser provado. E o que foi acontecendo naquele deserto? A maioria foi ficando por terra. A maioria. E aí eu entendo o que Jesus quis dizer, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É só nós olharmos o exemplo de Josué e Caleb. Por que Josué e Caleb entraram na terra? Porque obviamente fizeram a diferença. De alguma maneira, foram aprovados. E esse termo, marcados, aqui tem duas nuances no Novo Testamento. Se refere predominantemente à bênção de Deus sobre o seu povo. Ou seja, a bênção de Deus, não por merecimento, como eu preguei aqui na sexta-feira à noite, mas por graça e misericórdia de Deus. Ou seja, tudo é proveniente de Deus a nós. Tudo é proveniente de Deus a nós, muito daquilo que Paulo falou, que de Deus é o querer e de Deus é o efetuar. E eu louvo a Deus por isso. Porque, queridos, todos nós somos inteligentes, eu estou falando de pessoas inteligentes nessa terra, que não viram o conforto da sua cama como o fator principal, que venceram muitos gigantes para estar aqui. É ou não é verdade? Só você andar 100 metros da tua casa até aqui, debaixo desse sol, você já venceu um gigante grande para estar aqui. Talvez até mesmo o calor foi uma barreira para muitos que não estavam. Não é verdade? Porque o povo sempre é propenso, irmãos, a inventar desculpas para não estar na presença do Senhor. Não, eu não vou porque está chovendo muito forte. Vou esperar o tempo estar bom. Mas quando o tempo está bom, eu não vou porque o sol está muito forte. E às vezes a pessoa está com tanta preguiça, mas preguiça espiritual mesmo, não é verdade? Uma coisa é você ter cansaço, outra coisa é você ter preguiça. Existem duas diferenças. E quando nós olhamos para Mateus 25, onde depois Jesus alertar os sinais dos tempos, ele adentro com aquela parábola das 10 virgens, o que ele abordou? Exatamente a questão do cansaço e a questão da preguiça. 5 delas estavam cansadas e adormeceram, mas 5 delas eram preguiçosas e deixaram de buscar azeite para as suas lâmpadas. E o que aconteceu com as preguiçosas? Ficaram de fora. Amados, então é óbvio que no reino espiritual todo esforço diante de Deus é válido, não para uma autojustificação, que nós já somos justificados, mas como quem tem esse entendimento de agradecimento e procura fazer a sua parte por diligência. É isso que fará a diferença diante de Deus. Não foi à toa que Deus falou para o sucessor de Moisés: esforça. E olha, quantas vezes Deus falou para Josué no capítulo 1, esforça. Quem sabe dizer? Quantas vezes Deus trouxe esse termo para Josué no primeiro capítulo? Quem sabe dizer?
Quantas vezes Deus falou para Josué isso? 3 vezes. Usando qual termo a Josué? Esforça. 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 E citou até a mesma palavra. Medita na minha lei, medita ali. O que é isso, gente? Esforço. Medita na minha lei, medita muito. Esforça. Aí o povo pegou a palavra e deu a palavra de Josué também. E o povo, quem era esse povo? Só amigo aqui, até eu fiquei. Vamos ler de Josué. Não sei porque eu gosto tanto desse nome. Josué veio a vida. Olha, gente. Interessante esse texto aqui. Josué, no primeiro capítulo, a partir do 16, diz assim: eles responderam a Josué, depois que Deus já tinha ministrado relevantemente a ele. Aí o povo pegou a palavra, certo? Eles responderam a Josué: faremos tudo que você ordenar e iremos aonde você enviar. Obedeceremos a você como obedecemos em tudo a Moisés. Que o Senhor, seu Deus, esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras será morto. Seja somente forte e corajoso, ou esforça. Gente, quem é esse povo aqui que está falando com Moisés agora? Hã? Quem é esse povo aqui? O povo que foi obediente, o povo que responde, porque a maioria ficaram pelo deserto, a maioria dos homens. Gente, quantos homens saíram do Egito? Quantos? 600.000 homens, acima de 20 anos. Quantos chegaram lá? Misericórdia. 600.000 homens. Pensem bem sobre isso. Quantos chegaram na terra prometida com mais de 20 anos? Daqueles 12 espias lá que foram sondar a terra, números 13 e 14, eu estava anotando o nome de cada um. Quem sabe me dizer o nome de algum espia lá que não seja Josué e Caleb? Chegou um dia que eu fui anotando o nome de cada um. 10 deles com nomes morreram. 10 morreram. Salvo Josué e Caleb. E Josué e Caleb fazem parte desse povo aqui. Um deles está líder, o outro lá junto com o povo, junto com as mulheres, com os jovens, com menos de 20 anos, dizendo a Josué o seguinte: faremos tudo que você ordenar e iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você como obedecemos em tudo a Moisés. Vocês estavam lá, que foram obedientes ao líder. Que o Senhor, seu Deus, lançará uma palavra sobre Josué. Que o Senhor, seu Deus, esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras será morto. Somente esforça e tem bom ânimo. Então, queridos, tudo que diz respeito a Macários, para que nós sejamos felizes
prósperos, realizados, bem-aventurados, requer um entendimento melhor da nossa parte, requer esforço, não para que esse esforço gere uma recompensa, mas por agradecimento por tudo aquilo que Deus tem ministrado nas nossas vidas, por tudo aquilo que Deus fez, está fazendo nesse momento e ainda fará, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E também marcados é basicamente sinônimo de louvor, porque quando uma pessoa é verdadeiramente abençoada por Deus, ela é grata a Deus. E o que ela faz? Ela dá louvor a Deus. O Espírito que está nela faz ela glorificar o Senhor por gratidão. E quando uma pessoa é verdadeiramente abençoada, ela é aprovada por Deus. Ela é aprovada por Deus. Porque quando uma pessoa é aprovada por Deus, ela está sujeita a juízo. E partindo para o encerramento dessa palavra, a bênção de Deus, ela não inclui necessariamente somente prosperidade material nesta vida, que significa o ter. Porque muitos, nesse sentido, estão correndo atrás de conquistas materiais, como se a coisa fosse só para esta vida. Mas tem texto que diz assim: aqueles que esperam em Deus só para esta vida são os mais miseráveis de todos os homens. O apóstolo Paulo, que é um exemplo para todos nós, ele declarou algo maravilhoso lá em 2 Coríntios, capítulo 4, falando dos sofrimentos da vida, das aflições, de tudo aquilo que nos acomete, que nos atormenta, às vezes que tira a nossa paz, o nosso ânimo, o nosso sossego. Ele falou assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimamos, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aí ele vai para o versículo 16 do mesmo capítulo, 2 Coríntios 4, a partir do 16, se você quiser acompanhar na tua Bíblia, eu cito aqui. Ele falou assim: porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Porque, versículo 17, 2 Coríntios 4, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação está promovendo, proporcionando para nós um peso eterno de glória no ministério do emprego. Agora ele conclui de uma forma tremenda, dizendo assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E aí, queridos, eu pergunto para mim e para você nesta manhã: onde está posto o nosso coração? Porque onde tiver o nosso tesouro, ali estará o quê? O nosso coração. Qual é o nosso tesouro? Qual é a nossa motivação? Qual é o motivo do nosso amor, da nossa busca? Qual é o motivo da nossa oração? A bênção de Deus, o favor de Deus, feliz, realmente, verdadeiramente bem-aventurado, não tem nada a ver com questões de conquistas territoriais hoje em dia. Tem a ver
personalidade, do ser ontológico, do ser pessoal, do indivíduo diante de Deus e diante de uma sociedade corrompida. Moisés, ele foi o Moisés, e o novo Moisés, o qual Moisés falou: olha, Deus levantará outro profeta como eu, ouça nele, Deuteronômio 18:15, o novo Moisés. Agora ele veio, subiu no monte também como Moisés no Antigo Testamento, mas para agora dizer que o bem-aventurado, feliz e próspero é aquele que está condicionado às questões de conquistas no sentido de ser uma pessoa relevante diante de Deus. E quem é essa pessoa relevante diante de Deus? É aquele que recebeu salvação do pecado, ou é aquele que teve uma vitória espiritual na sua vida, no sentido de entendimento verdadeiro da palavra do Novo Testamento. Porque bem-aventurados quem são? São os pobres desse livro, os humildes, porque deles agora não é a terra prometida, a qual o povo estava trilhando até a terra com leite e mel, cachos de uvas tremendos e maravilhosos. Agora a conquista é o reino dos céus, e a promessa é aquilo que o olho não viu e o ouvido não viu, e nem subiu ao coração do homem. É algo que vai muito além, infinitamente além daquilo que é perceptível à razão humana. Vai muito além. E o que vai proporcionar essa conquista? É a humildade. É por isso que Jesus recomendou: aprendam que somos humildes de coração, e assim vocês vão chegar no lugar de descanso. E a nossa luta, queridos, é chegar nesse lugar de descanso. Porque nesta vida nós estamos vivendo momentos felizes, momentos não tão felizes, momentos tensos, momentos preocupantes, dramáticos, momentos terríveis, mas ainda bem que a nossa consciência do Espírito Santo nos diz que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós um peso eterno de glória muito excelente. Porque não tentamos nós as coisas que se veem, mas as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E Paulo teve um ótimo entendimento disso, tanto quando estava quase, passando o cajado também. Ele falou assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, dará naquele dia, não somente a mim, mas aqueles que também tiverem esse entendimento, aqueles que aguardam a vinda de Cristo, aqueles que entregaram esse corpo e alma para ouvir Cristo e andarem sobre as suas palavras. A recomendação de Moisés lá no Antigo Testamento: Deus vai levantar um profeta, ouçam ele. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu considero um homem prudente que edifica sua casa na rocha. Glória a Deus por isso. Bem-aventurados os conquistadores, os felizes, os prósperos, são os humildes. É uma questão do ser humano, que é uma
uma questão para os bons relacionamentos. Porque talvez no Antigo Testamento a maioria ficou ali porque era cada um por si. Mas agora no Novo Testamento não diz respeito disso. Não é mais cada um por si. Jesus deu mandamento aos discípulos dizendo assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. E quem são esses chorosos? São os quebrantados de coração, são os sensíveis, são os que choram muitas vezes pelas dores dos outros, assim como Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, vendo ali as limitações humanas, talvez pensando por que o homem foi desobediente a tal ponto de proporcionar a morte para si mesmo. Mas ainda bem que, mesmo Jesus chorando, ele sabia que ele pagaria o preço, que ele morreria, que ele ressuscitaria ao terceiro dia e que ele venceria a morte, para que um dia aqueles que talvez estão chorando por tantos sofrimentos nesta vida não chorem mais na eternidade, porque o próprio Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia, glória a Deus. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos de espíritos quebrantados de coração e sensíveis. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas não a terra, gente. Não a terra lá de Canaã, mas a terra onde habitarão para sempre com o Deus de Israel, para nunca mais morrer, para nunca mais sofrer penúrias. Uma casa está garantida e que foi construída pelo próprio Senhor Jesus nesta terra, e somente quem se alegra por isso, saber que o teu lugarzinho está reservado no nome de Jesus, e que é uma casa onde não tem defeito nenhum, não tem lá um cano vazando, não tem um lugar onde você possa levar choque, não tem pombos cantando no teu ouvido 5 horas da manhã. Não, é uma casa perfeita, porque ela foi construída pelo próprio Senhor Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então, queridos, bem-aventurados os limpos de coração. Vale a pena nós entregarmos nosso coração a Deus, para que Ele limpe mesmo, a cada dia, porque o coração do homem é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Quem não conhecerá? Mas agora, quando tem essa noção e o luto veementemente, principalmente contra o meu coração, pedindo para que Deus limpe, só essa consciência de necessidade já me faz bem-aventurado diante de Deus, porque eu não estou entregue ao pecado, muito pelo contrário, eu luto veementemente contra o pecado, porque eu sei que o coração sujo me prejudica. Aí é a minha motivação que Deus, assim como Davi, que diante dos seus erros e fracassos, ele fez um pedido muito sábio, lá no Salmo 51, versículo 10, o verso 10: cria em mim, ó Deus, de coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Que pedido maravilhoso. Para encerrar aqui alguns pontos relevantes do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, Jesus falou assim: que bem-aventurados são os pacificadores,
porque eles serão chamados o quê? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aonde estão os filhos de Deus? Aonde estão? Estão com o respaldo da paz. Levam a paz. Não são pela guerra, não são pela espada. Procuram ter paz, até mesmo com os inimigos, com quem faz a sua parte, com quem deixa para Deus o juízo e a justiça e a paz. Porque bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Esses são os felizes. Esses são os felizes, os bem-aventurados. É isso que Jesus estava abordando acerca de Macários, felizes, assim como Moisés abordou Deuteronômio 33. Feliz é o povo de Israel, cujo foi liberto pelo Senhor. Nós somos felizes porque também podemos ser libertos pela palavra de Deus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar.